Bom, se cabe a mim também formular algumas considerações, algum comentário, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o Gilberto Bruschi por essa brilhante exposição, por esse trabalho que está aqui muito bem redigido e apresentado, já publicado e, sobretudo, já depois de ter sofrido aí, como ele mesmo disse, há um ano, uma banca bastante rica com a doutora Patrícia Piranda Pisol, doutora Tereza Arruda Alvim Vamber, e coordenada essa banca, presidida pelo professor Nelson Neri Júnior, que foi o seu orientador. De forma que depois desse atestado, né, de capacidade e de brilhantismo conferido por esses mestres, nos cabe aqui fazer apenas comentários a respeito do tema e, evidentemente, daquilo que foi escrito aí pelo Gilberto. Eu queria, em primeiro lugar, vou fazer uma série de colocações aqui, e o Gilberto pode colocar aí depois, da maneira que achar melhor, os seus comentários. Depois eu faço uma réplica, se for necessário, né? Bom, em primeiro lugar, Gilberto, eu pude ver que você apresenta um aspecto processual mais ligado, talvez, ao aspecto procedimental, é isso? Buscar a maneira mais adequada de se obter em juízo a desconsideração da pessoa jurídica. Eu, em primeiro lugar, quero colocar que eu lamento muito a necessidade dessa discussão, porque isso significa, mais uma vez, que na justiça brasileira, e isso em vários lugares do mundo, no formalismo da justiça, se nós não buscarmos a via, não digo a via adequada, mas, sobretudo, a via que o juiz da causa entende como adequada, nós podemos ter o nosso direito sendo bloqueado, tolhido, porque há um formalismo que depende de uma interpretação. E, às vezes, a interpretação de quem pede não é igual à interpretação do juiz. E, se é o juiz quem manda, pode ser que não seja a interpretação dos outros juízes que vão examinar o recurso do primeiro juiz. Então, acho que se nós estamos diante de um problema, e o problema qual é? O problema é um débito de uma pessoa jurídica que não tem patrimônio, que é pobre, é falida, é insolvente. Todavia, os seus sócios são, às vezes, ricos, milionários, deixam as empresas quebradas e passam suas férias conferindo seus dinheiro e seus depósitos na Suíça. Isso é muito comum, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo, e daí a necessidade de nós buscarmos um direito que seja menos ficção e mais realidade. Então, alguém faz negócio com João, com José ou com Maria, e não com a empresa SA, LTDA ou ME, e se na hora que ele vai buscar a efetividade, aí ele se defronta com a formalidade de que ele negociou foi com a pessoa jurídica e essa pessoa jurídica está muito bem fraudada, obrigado. Então, esse é um problema realmente sério, mas que é lamentável ter que discutir a forma de buscar a justiça, quando, na verdade, a forma deveria estar a serviço da justiça e não atrapalhando a efetividade. Por outro lado, nós sabemos que isso pode gerar um perigo muito grande. Se nós pensarmos que há sempre fraude, tudo bem, mas não há sempre fraude, não é isso? Por exemplo, um banco, eu já tive a oportunidade de fazer negócio com o banco, aliás, eu tenho essa oportunidade a cada trimestre, porque o banco me obriga a renovar o contrato de cheque especial de 3 em 3 meses para cobrar uma taxa. E esse contrato é feito com uma associação, com uma entidade sem fins lucrativos até. Mas como é um cheque especial, porque se não for especial ninguém aceita, eu sou obrigado a assinar como fiador dessa transação, de forma que o banco se resguarda muito bem, exigindo que os sócios dê a garantia necessária àquela transação de financiamento que está sendo feita. Mas nós temos outras situações que não são fraudulentas. E o código, sobretudo esse código novo, ele fala explicitamente em abuso da personalidade jurídica. Será se há limite para essa desconsideração aos casos de abuso? Eu digo a você o seguinte, ou o abuso poderia ser buscado de outra forma. Exemplo,
uma empresa que se mantém sempre pequena, com um escritório pequenininho, uma mesa e um computador, mas que gera milhões de reais em negócios e que um dia, por qualquer ato de seus prepostos, comete um ato ilícito. Um acidente de trânsito, uma situação mais grave que demanda uma indenização muito alta. E aí essa empresa não possui patrimônio, é insolvente. É preciso se buscar o patrimônio dos sócios. Mas não houve propriamente um abuso, pelo que o Código Civil diz, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Há sim um costume de que as empresas não tenham capital integralizado coerente com o tamanho de seus empreendimentos. Isso vem sendo aceito por todos. Quem faz negócio procura buscar uma garantia. Mas o ato ilícito não é um ato previamente contratado, é um ato que acontece. Então eu queria que você comentasse sobre isso. Mas em segundo lugar, também queria que você comentasse sobre essas suas duas teorias, aquilo que eu falei antes, de que a necessidade de se buscar uma forma. Não seriam todas as formas adequadas para se buscar essa desconsideração? E terceiro, qual é o limite? Por que há situações em que o sócio não deverá, ao contrário, estar protegido contra essa desconsideração? Depois eu toco em outros assuntos. Esses são os primeiros. Bom, interessante as observações. Primeiro eu vou tomar cuidado, vou me ater à última hipótese, ao último comentário que o Dr. Petroni fez, a respeito do resguardo de um dos sócios, que não praticou nenhum ato contrário à boa-fé, nenhum ato ilícito, ou para ficar mais fácil ainda de visualizar, aquele sócio que nem participa da administração da empresa, só vai no final do ano lá receber os dividendos e a distribuição de lucros. Esse sócio não pode ser prejudicado pela penhora de um bem dele. Tá? O difícil vai ser, caso o juiz desconsidere a personalidade jurídica, comprovar que ele não participou dessa transação ilícita, fraudulenta. Agora, com relação à sua observação inicial de que, em determinados casos, a empresa deveria responder, mas não tem como responder, mas não foi praticado nenhum ato ilícito por parte de nenhum dos sócios e muito menos por parte da empresa, deveria ou deve-se penhorar os bens dos sócios até o montante da integralização que não ocorreu. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Os outros sócios que integralizaram o capital anteriormente estariam fora dessa invasão patrimonial. Se, mesmo assim, eles integralizaram o capital e não há como penhorar bens da empresa, paciência, não houve nenhum ato possível de desconsiderar a personalidade jurídica. E eu não posso simplesmente invadir o patrimônio do sócio porque a empresa foi mal administrada sem ocorrer nenhum ato contrário ao direito, contrário à boa-fé.